Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e eu sou professor de Educação Física. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante dentro da educação física, que são as capacidades físicas. Vamos entender um pouquinho o que são as capacidades físicas e conversar sobre algumas delas. E por mais que pareça um pouquinho estranho e talvez até cause um certo medo de o que é essa expressão de capacidade física, que parece ser tão difícil de entender, tenho certeza que, à medida que o encontro vá acontecendo, você irá identificar com muita facilidade o que são e quais são essas capacidades que você utiliza no dia a dia. Qualquer atividade, qualquer movimento vai exigir pelo menos uma dessas capacidades físicas. Mas antes de entrar especificamente nesse assunto, precisamos falar um pouquinho sobre ginástica, que é a forma mais indicada de desenvolver essas capacidades e o meu corpo como um todo. As ginásticas existentes são várias. Conhecemos algumas, por exemplo, competitivas. Podemos citar aqui a ginástica acrobática, a ginástica artística, a ginástica rítmica. Mas é na ginástica de condicionamento que conseguimos fazer na nossa vida o desenvolvimento dessas capacidades físicas e do nosso corpo. E quando eu falo de desenvolvimento do corpo, precisamos pensar no corpo como um todo. A saúde corporal é muito importante. Mas para que isso ocorra de uma maneira eficaz, é importante que busquemos a saúde mental como forma principal de cuidado pessoal. Isto porque se a mente não funciona bem, com certeza o corpo também não terá um bom desenvolvimento. Para que possamos ter uma saúde mental, é importante que consigamos buscar vários fatores que nos deixem mais tranquilos no dia a dia. E dentro disso podemos citar a própria atividade física, a alimentação, que vai cuidar da quantidade de vitaminas e nutrientes necessárias para o meu corpo. Tenho que cuidar também do meu momento de lazer, que é um descanso à minha cabeça. É um momento, às vezes, de ter aquele momento livre para que você consiga recuperar as energias. E, obviamente, ocupar a mente com situações importantes, tais como cultura, o próprio estudo. E esse conjunto de situações vai fazer com que minha mente esteja bastante desenvolvida. E com isso, com certeza, a atividade física, a alimentação e todos esses outros fatores que conversamos vai fazer com que o meu corpo se desenvolva de uma maneira mais saudável. Voltando agora ao tema principal deste nosso encontro, precisamos falar agora sobre as capacidades físicas. Então, o que é uma capacidade física? As capacidades físicas são as qualidades que o nosso corpo possui e que são treináveis, ou seja, que é possível de melhorar. Então possuo algumas qualidades que são importantes para qualquer movimento, desde a situação de estar de pé aqui na frente de vocês, tenho que ter algumas qualidades para que isso seja possível. E essas qualidades podem ser melhoradas ao longo do tempo. Isso porque vou utilizar as ginásticas e os exercícios para que eu consiga desenvolver essas qualidades, possuindo assim uma melhor performance do meu corpo e respeitando as minhas características pessoais. Obviamente somos um diferente do outro, portanto, o desenvolvimento de alguma qualidade física, ou melhor, uma capacidade física em meu corpo, vai ser diferente do seu corpo, por exemplo. Cada um possui uma característica genética que vem dos pais e que vão fazer a diferença para o desenvolvimento dessas qualidades.
E dentro das qualidades físicas ou das capacidades físicas, você consegue imaginar alguma delas? Teria algum exemplo para dar antes de entrarmos em exemplos específicos? Vamos falar sobre cada uma delas a partir de agora. A primeira capacidade física que vamos falar é a resistência. A resistência exige uma qualidade dos meus músculos para que eu consiga desenvolver um certo tipo de exercício ou uma ação por um longo período de tempo. A resistência normalmente está ligada com a intensidade do exercício. Ou seja, se essa intensidade for um pouco mais mediana e não tão alta, consigo ter resistência para manter essa ação por um longo período, evitando assim a fadiga muscular, ou seja, o cansaço muscular. Então, antes de ter uma fadiga, antes de não conseguir mais executar, eu tenho essa resistência me permitindo, por um determinado período de tempo, a execução desse exercício. Quanto melhor for a minha resistência, maior o tempo de execução. A segunda capacidade seria a flexibilidade. A flexibilidade me permite ter uma amplitude maior dos meus movimentos. Possuo no meu corpo as articulações, e como por exemplo, aqui visualmente temos a articulação do ombro, que me permite ter essa rotação dos braços. E aqui podemos ver também a articulação do cotovelo e do punho. Cada uma delas com sua característica específica. A do ombro, por exemplo, conseguimos mexer em mais direções. A do cotovelo me permite apenas a flexão e a extensão. E cada uma dessas articulações vai ter uma amplitude de movimento. E para que essa amplitude seja aumentada, preciso da flexibilidade dos meus músculos. Alongando-os, eu vou permitir que esse músculo seja mais flexível e que eu consiga ter uma amplitude maior de movimento. Quanto maior a minha amplitude, melhor a minha flexibilidade. E com isso, com certeza, terei uma proteção muito maior, não só as articulações, mas também os ligamentos que fazem essa ligação dos músculos e que me permitem ter os membros junto ao meu tronco e que eu consiga ter movimentações diversas. Outra capacidade física muito importante no nosso corpo é a força. A força me permite movimentar ou levantar um corpo qualquer. Este corpo pode ser um objeto, como por exemplo uma caixa. Imagine, por exemplo, uma caixa de 20 quilos. Para levantar essa caixa, necessitarei da força. Se a sua força é bem desenvolvida, talvez o seu esforço para levantar essa caixa não seja tão grande. Para outra pessoa que não possui a força muito bem desenvolvida, o desgaste para levantar essa caixa será muito maior. A força também me permite levantar o meu próprio corpo, a própria sustentação do meu corpo, ou para um salto, ou para subir uma escada. Sempre terá a exigência de força. Já que falei em ficar em pé, em manter o meu corpo nessa posição, é importante falar também da capacidade física chamada de equilíbrio. A própria ação de ficar em pé, sem precisar me encostar em nada, sem precisar de um apoio, exige um equilíbrio muito grande. E talvez você possa falar, mas esse equilíbrio é muito fácil. Nós podemos dificultar esse equilíbrio, por exemplo, tirando um dos pés do chão, ficando apenas na ponta dos pés e com um pé só no chão. Será que esse equilíbrio não está sendo testado um pouquinho mais? Como que podemos dificultar um pouco mais essa questão do equilíbrio? Portanto,
para ações simples, necessitamos também do equilíbrio. Outra capacidade muito importante é a agilidade. A agilidade está diretamente ligada com a velocidade. E quanto mais desenvolvida a minha agilidade, melhor é o meu tempo de reação e de troca de direção em algumas situações, como por exemplo, desviar de um obstáculo com uma certa rapidez ou de repente pegar um objeto com mais velocidade. Portanto, a agilidade me permite trocas de direções e tomadas de decisão em um menor espaço de tempo. E por fim, uma qualidade física ou uma capacidade física muito importante é a coordenação motora. A coordenação motora me permite unir todas essas outras qualidades físicas e muitas vezes em apenas uma situação. A coordenação me permite coordenar ou organizar os meus movimentos e organizar essas capacidades físicas a fim de uma melhor performance e uma melhor utilização do meu corpo, seja para escrever ou para fazer alguma outra tarefa que seja importante. Todas essas capacidades, como eu disse lá no início, são treináveis, ou seja, eu posso melhorar. Posso talvez ter uma dificuldade em coordenação ou flexibilidade e força e através das atividades de ginástica desenvolvê-las e melhorar a minha performance. Melhorando com isso e diminuindo, melhor dizendo, o esforço que o meu corpo tem para executar tal tarefa. Com menor esforço, com certeza o meu corpo irá se desenvolver muito mais, sempre em busca da saúde. Bom, espero que você tenha entendido um pouquinho melhor o que são as capacidades físicas. No nosso encontro de atividade, irei propor alguns desafios para que você sinta na pele quais são as capacidades físicas que estão sendo trabalhadas. Não perca este encontro. Nos vemos lá, pessoal. Tchau, tchau.